Esse episódio é trazido para você por Be Smarter, o seu canal de informação e entretenimento. Atualmente, a relação Estados Unidos-Rússia é, na melhor das hipóteses, obscura, e muitos temem que uma nova Guerra Fria esteja surgindo. A verdadeira questão é como ela chegou a esse ponto e por que a Rússia agora parece tão ansiosa para expandir seu território físico e sua influência estrangeira. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a principal preocupação da União Soviética era garantir que ela nunca mais pudesse ser invadida por uma potência europeia. Quem não é russo pode facilmente esquecer ou não conhecer a fundo esses fatos, mas a Rússia sofreu várias vezes ao longo de sua história nas mãos de nações europeias. E quando a Segunda Guerra Mundial chegou ao fim, Stalin prometeu que sua nação nunca mais seria confrontada com outro Hitler ou Napoleão. É claro que, infelizmente, ter um Stalin como líder era tão ruim ou pior que ser invadido por Hitler ou Napoleão. A Rússia foi invadida pelo poder europeu tantas vezes no passado, pois está geograficamente localizada no extremo leste da Grande Planície Europeia, uma área com poucos obstáculos naturais e com poucas características naturalmente defensivas. A planície europeia se estende profundamente no território russo e, historicamente, tem sido usada como uma estrada fácil para exércitos invasores direto para o coração político e econômico da Rússia. A única maneira possível de proteger sua fronteira contra invasores seria construir uma série de fortificações defensivas, o que obviamente levaria a nação à falência. Essa é a razão pela qual os exércitos de Napoleão e Hitler foram capazes de penetrar tão profundamente no território russo. E se a metralhadora pesada não tivesse mudado fundamentalmente a natureza da luta na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha provavelmente também teria sido capaz de invadir profundamente a Rússia. Para os militares russos, a resposta era óbvia. Para se proteger, a Rússia precisava se expandir agressivamente para o oeste, através da planície europeia, reduzindo assim o número de possíveis corredores de invasão. Os líderes americanos e ocidentais no final da Segunda Guerra Mundial entenderam mal as intenções da União Soviética. Embora no início Stalin permitisse que os governos de nações do leste europeu cuidassem de seus próprios assuntos, obviamente desde que jurassem lealdade a Moscou, quando os Estados Unidos lançaram a Organização do Tratado do Atlântico Norte, Stalin acreditava que o Ocidente estava mais uma vez se preparando para um confronto com a Rússia e imediatamente reprimiu as nações do bloco soviético e seus governos. Stalin não toleraria nenhuma chance de rebelião por parte desses países. Impedir a expansão da OTAN na Alemanha foi fundamental para a manutenção da segurança nacional soviética. Quando a Guerra Fria chegou ao fim, a União Soviética fez várias concessões para os Estados Unidos e a OTAN, na esperança de uma transição mais amigável. Enquanto a Revolução varria o antigo bloco soviético, a União Soviética concordou com o pedido dos Estados Unidos para que não usasse força militar para reprimir a Revolução. Neste contexto, os soviéticos acabaram permitindo a reunificação da Alemanha com o único pedido de que a expansão da OTAN parasse a oeste da Alemanha, para que o país permanecesse para sempre como uma proteção entre o oeste e a Rússia. A nova Rússia também desejava manter sua influência sobre seus vizinhos, como havia feito por quase meio século. Mantendo seus vizinhos politicamente próximos à Rússia, poderia se sentir a salvo de outra invasão europeia ou dos efeitos de outra grande guerra do euro. Mas a Rússia logo descobriu que seus vizinhos não eram tão favoráveis assim à nação soviética. Logo após a reunificação, a Alemanha foi aceita como membro da OTAN e o então presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, vislumbrou uma expansão ainda maior da OTAN, com países como a Polônia, República Tcheca e Hungria sendo trazidas para a organização. E isso representou um grande desastre estratégico para a Rússia após a Guerra Fria, que de repente viu a segurança que desfrutou por quase meio século sumir da noite para o dia. Essas nações estavam mais que ansiosas para ingressar na OTAN, pois esse ingresso oferecia a proteção para traçar seu próprio curso. Por décadas, essas nações foram indiretamente comandadas pelos soviéticos, mas fazendo parte da OTAN, teriam proteção contra a interferência russa. Seria fácil para os ocidentais verem a Rússia como paranoica, mas não apenas a nação foi invadida várias vezes, mas sua geografia trabalha ativamente contra ela, mesmo em tempos de paz. A Rússia tem poucos portos para operar frotas comerciais e navais, pois a maioria de seus portos está sujeita a congelamentos de inverno ou está longe de grandes centros populacionais. O acesso russo aos oceanos é facilmente bloqueado por marinhas ocidentais, como por exemplo os britânicos durante o século 17 e 18. Essas limitações geográficas impulsionam muito do desejo russo de expandir, mas a atual relação com os Estados Unidos é a peça central da vontade russa de expandir sua influência geográfica. Na verdade, a Rússia acredita que os Estados Unidos atraiu e agiu contra seus interesses inúmeras vezes nos últimos 30 anos. E por incrível que pareça, essas alegações não são sem sentido, pois apesar do fim da Guerra Fria e da queda da União Soviética comunista, a política americana em relação à Rússia mudou muito pouco.
Enquanto a Rússia inicialmente buscava a reconciliação com base no fato de que os Estados Unidos poderia deixar a Europa Oriental em paz e sob influência russa, os Estados Unidos, por sua vez, continuou sua política de contenção que havia seguido durante a Guerra Fria. A atitude da Rússia havia mudado e a dos Estados Unidos não, e isso colocou a nova Rússia em rota de colisão ideológica com os Estados Unidos. A Rússia também sente que o mundo tratou os Estados Unidos favoravelmente, apesar de toda a sua hipocrisia no cenário mundial, pois apesar de a invasão do Afeganistão nos anos 80 e a guerra na Geórgia terem sido condenadas pela comunidade internacional, os Estados Unidos viram poucas consequências depois de fabricar as evidências para uma invasão no Iraque. E essa invasão não foi apenas possivelmente ilegal, mas continua a ser desconcertante quase 20 anos depois. À medida que se torna cada vez mais claro que a América ganhou pouco com a invasão, o mundo fechou os olhos e, ao mesmo tempo, condenou a Rússia por ações semelhantes. Enquanto a OTAN continuou a adicionar países a leste, a Rússia mais uma vez se viu encaixotada pela Europa. Se vendo incapaz de combater militarmente o avanço para o leste, a Rússia adotou a manipulação e a sabotagem das democracias ocidentais, em uma tentativa de enfraquecer a determinação da OTAN como um todo. Os agentes russos tentaram ativamente impedir que as nações aderissem à OTAN, como no golpe de Montenegro em 2016, onde agentes russos coordenaram um golpe para impedir que a pequena nação se juntasse ao grupo internacional. E a inteligência russa atacou também as próprias fundações das nações ocidentais, ou seja, seu processo eleitoral democrático. O dinheiro russo foi para financiar partidos nacionalistas de direita, que muitas vezes abraçaram agendas xenofóbicas e racistas, que poderiam ser manipulados em instituições opostas, como a União Europeia e até mesmo a própria OTAN. Eventualmente, a influência russa se espalhou até nas eleições americanas. Uma Europa fraca e um relacionamento fraturado com a América foi ruim para ambos os lados e bom para a Rússia. O expansionismo russo também é impulsionado por outras preocupações. Quando a violência eclodiu na Síria, a Rússia ficou alarmada, pois a Síria está bem próxima da Rússia, e a última coisa que os russos queriam era um estado terrorista em seu quintal. Nesse conflito, a Rússia imediatamente se mobilizou para apoiar o presidente sírio Bashar al-Assad, pois preferia a estabilidade de um ditador ao caos e incerteza de uma revolução. Afinal, os esforços dos Estados Unidos no Iraque e no Afeganistão foram ambos longe de serem bem-sucedidos e deixaram para trás uma bagunça ainda maior que quando os Estados Unidos entrou nesses países. Enquanto o Ocidente tende a agir ideologicamente, a Rússia age de forma mais pragmática, e a liderança russa está mais do que disposta a tolerar um ditador se isso significar que suas fronteiras permanecem seguras. Neste contexto, os americanos deveriam se perguntar se prefeririam que o México fosse governado por um ditador ou em uma revolução com a possibilidade de um grupo como o Talibã assumir o país. A geografia americana permite o idealismo, e a geografia russa não. O interesse da Rússia na Síria, no entanto, não era apenas sobre estabilidade regional. A Síria continua sendo um posto militar crítico para a marinha russa e, a partir de bases na Síria, navios russos têm acesso ao Mediterrâneo e podem contornar o Estreito de Bósforo, que é firmemente controlado pela Turquia, um membro da OTAN. Sem bases na Síria, navios e submarinos russos seriam completamente engarrafados no Mar Negro, o que seria um desastre estratégico. A Síria também oferece à Rússia maior acesso ao resto do Oriente Médio, uma região que, devido à sua riqueza em petróleo, continua sendo estrategicamente importante para o mundo todo. Muitas potências do Oriente Médio aqueceram suas relações com a Rússia, impulsionadas em parte pela tolerância da Rússia aos ditadores e aos abusos dos direitos humanos. Na mente dos russos, expandir é antes de tudo uma questão de sobrevivência. A Rússia tem sofrido invasões catastróficas ao longo de sua história, bem como sanções econômicas e militares, e tem sido muitas vezes vítima das potências europeias. Os líderes russos acreditam que apenas com a expansão podem garantir sua sobrevivência e prevenir futuros desastres. Como nação, a Rússia quer exercer influência regional sobre seus vizinhos, e até vê isso como de direito, dado seu status de grande potência. Essa influência é vista como vital pelos russos para manter a Rússia geograficamente e economicamente segura. Na verdade, a liderança russa acredita que é extremamente importante limitar a influência da OTAN e do Ocidente, empurrando-os para trás o máximo possível. No fim, nossa única esperança é que esses mal-entendidos não resultem em uma guerra trágica entre a Rússia e o Ocidente, o que seria desastroso para todo mundo. Obrigado por assistir. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, pois ainda temos muito conteúdo incrível a caminho.